Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Guru Imperfeito em mais uma semana do Desafio da Exposição. Vencendo mais uma semana. Ai, que semana! Eu estive pensando, aqui fazendo uma análise da minha semana antes de começar esse vídeo sobre o que eu ia falar, o que eu ia trazer a respeito dessa semana. Essa foi uma semana bem complexa. Eu estava pensando como é fácil se perder de nós mesmos. Como é fácil se perder de si mesmo. Essa semana eu tive uma baixa na minha imunidade, uma sequência de acontecimentos, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, elas se constroem ao longo de um tempo. E essa baixa na imunidade trouxe, né, digamos assim, um resfriado, né? Tive febre, tive mal-estar. Basicamente faz alguns anos, 4 anos, que eu não tenho um resfriado como esse. Às vezes você tem uma tristeza, você tem, né, alguma outra coisa, mas ficar doente não é algo comum hoje em dia para mim, não é algo normal. E aí veio esse resfriado, esse mal-estar, essa queda para me mostrar que eu preciso dar uma pausa e que eu preciso olhar para isso. E como é fácil se perder de si mesmo. Como é fácil cair na armadilha de cuidar. Da armadilha de cuidar do outro e esquecer de si. Como é fácil extrapolar nesse cuidar do outro, nesse olhar para a necessidade do outro e esquecer de si mesmo. Olhar para o outro é importante. É importante você ter empatia. Quando você está numa relação de parceria, é importante você estar olhando para a necessidade do outro também. Mas é ainda mais importante não esquecer de olhar para si. Hoje a gente vive numa situação, né, muita polarização. De um lado você tem um estímulo, basicamente um estímulo ao egoísmo, né? Um disfarce de cuide de si mesmo, mas de um modo que leva basicamente para o egoísmo. Do outro você tem o excesso do outro, o excesso de empatia, a necessidade do excesso de empatia, que tem que ser caridoso com o outro, que tem que se doar para o outro, que tem que se entregar. E qual é o limite disso aí? Qual é o saudável? O quanto cuidar do outro, tá, é saudável? Até que ponto assumir a responsabilidade pelo sentimento do outro, pela experiência do outro é saudável? Não existe nada mais altruísta do que cuidar de si mesmo. Essa foi a reflexão mais importante que eu tive essa semana. Não existe nada mais altruísta do que cuidar de si mesmo. Quando você está numa relação em que o outro não cuida de si e você tem que cuidar do outro, o quanto isso é saudável? Ou quando você está numa relação, numa relação onde você se torna um peso para o outro, o quanto isso pode ser saudável? O quanto isso é altruísta? Não há nada mais altruísta do que cuidar de si mesmo. O Osho traz uma frase muito interessante, né? uma poesia. Dentro dessa poesia ele repete várias vezes: primeiro fique sozinho. Primeiro fique sozinho. Primeiro seja capaz de estar bem com você mesmo, porque aí quando você estiver com o outro, numa relação com o outro, você não vai ser um peso.
quando você estiver na relação com o outro, você não vai permitir que o outro seja um peso para você. Quando a gente pensa em codependência emocional, por exemplo, é fácil se perder. É fácil assumir o papel de cuidador, herói, e querer salvar o outro das mazelas dele. O outro que muitas das vezes se esconde de olhar para as próprias emoções e fica sempre adiando. Ai, não é o momento. Ai, tem que ter paciência, sim. A paciência é importante. Agora, o quanto assumir a responsabilidade pelo outro é altruísmo. Então, essa semana eu vou fechar com essa reflexão. Se você está gostando desses vídeos semanais, dá um likezinho aí, aperta aquele botãozinho do gostei, compartilha para que isso chegue até outras pessoas. Eu ainda estou me recuperando aqui da minha baixa de imunidade, desse meu resfriado. Graças a Deus foi basicamente um dia e meio, né? Então, no segundo dia já estou me recuperando. Mas é importante olhar. Nada acontece por acaso. Então, fique com Deus, gratidão e até a próxima semana.